Oi, aqui é a Luísa da Gaia Atlas Carnívoras e hoje nós finalmente vamos falar sobre pinguículas! Vocês sempre falam, Luísa, por que não tem vídeo de pinguícula no canal? Eu não estou suportando mais! A verdade é que elas não são plantas muito complicadas, mas tem ali um pulo do gato que você precisa saber para cultivá-las com sucesso. E esse pulo do gato eu só consegui aprender no curso Plantas Carnívoras Teoria e Prática que eu ofereço junto com o biólogo Bruno Garcia, da Flora Garcia. O Bruno é biólogo, cultivador de plantas carnívoras há mais de 16 anos, e ele deu todo o caminho das pedras para eu conseguir cultivar minhas pinguículas. E depois disso eu nunca mais perdi uma pinguícula na minha vida. Agora eu tenho várias pinguículas, tenho experiência, consigo cultivar com segurança e consigo passar essas informações para vocês não só na teoria, mas também na prática. Então vamos lá? As pinguículas são plantas carnívoras que se alimentam pelas folhas, assim como as dróseras, biblis, drosófilum, mas elas são bem diferentes biologicamente. As dróseras são da mesma família das dioneias, a família Droseraceae. Isso quer dizer que elas são como se fossem primas. Já o gênero pinguícula é da família Lentibulariaceae, um pouquinho afastada evolutivamente da família das dioneias e dróseras. Mas, assim como os gêneros Biblis, Drosófilum, as pinguículas evoluíram o mesmo método de captura, que é através da mucilagem. A mucilagem é essa secreção viscosa que cobre as folhas. Ela tem enzimas digestivas que digerem os animais. Eu acho incrível quando as plantas desenvolvem mecanismos parecidos para os mesmos problemas, mesmo elas estando completamente afastadas no tempo, no espaço e na árvore genealógica delas, que a gente chama de cladograma. Mas chega de nerdice, vamos pôr a mão na massa? Essa daqui é uma pinguícula Ibarrai. As pinguículas costumam ter o formato de roseta, ou seja, as folhas saem do centro e se projetam para todos os lados, formando um círculo. Algumas têm as folhas mais arredondadas, como essa Ibarrai, ou a pinguícula xistina, X. setus, a pinguícula gigantea, a pinguícula esseriana. Outras têm as folhas mais finas e compridas, como a pinguícula gipsicola, Moctezumai, ou essa minha pinguícula X. afrodite, ou essa daqui, que é um cruzamento entre pinguícula medusina e rotundiflora. As raízes das pinguículas são bem finas e superficiais, ou seja, elas não vão até o fundo do vaso, a não ser que você plante ela num pratinho. Isso é bom porque você não precisa se preocupar em passar ela para um vaso maior conforme ela cresce, porque realmente as raízes delas não precisam de muito espaço para crescer. Na natureza, algumas delas crescem até em rochas, sem substrato nenhum, ou no tronco das árvores. Além das folhas e raízes, elas também dão flores incríveis, que na minha opinião são uma das flores mais lindas de todas as plantas carnívoras. Inclusive, como as folhas de várias espécies de pinguículas são muito parecidas, uma das melhores maneiras da gente identificar as espécies é justamente pelas flores. Algumas pinguículas se autopolinizam, como a pinguícula lusitânica, mas elas também podem ser polinizadas para fazer vários híbridos. E muitos híbridos são bem famosos e cultivados por aqui. As pinguículas X. setus e X. wesser, que a gente encontra bastante à venda no Brasil, são híbridos entre pinguícula ellersiae e pinguícula moranensis. A pinguícula xistina, que também é muito famosa, é resultado do cruzamento entre a pinguícula agnata e zequeri. Mas a gente não vai falar de polinização de pinguícula nesse vídeo, nem precisa criar expectativa. Tá bom. Aqui é o guia básico para você saber cultivar e não deixá-las morrerem. Depois você pensa em polinizar. Pinguícula morta não se poliniza. Então, bora falar de cultivo? As pinguículas habitam vários continentes, incluindo Ásia, Europa, América do Norte. Mas, em se tratando de cultivo, a gente divide ela entre dois tipos: pinguículas mexicanas e pinguículas europeias. Essa é a parte mais importante, é a parte que faz a diferença entre a vida e a morte da sua planta, então presta atenção. Você precisa saber se a sua pinguícula é uma pinguícula mexicana ou europeia. E você pode descobrir isso simplesmente perguntando para a pessoa que te vendeu, pesquisando na internet ou até perguntando em grupos de WhatsApp ou de Facebook. Mas eu vou dar uma dica fácil aqui.
As pinguícolas europeias que a gente tem no Brasil são geralmente pinguícolas lusitânica ou primuliflora. Você tá vendo fotos delas aí na tela. Se a sua pinguícola não for uma dessas duas, pode ficar tranquilo que ela é mexicana. Quer dizer, tranquilo também não, porque são justas mexicanas que têm o pulo do gato. As europeias, ou seja, a primuliflora ou a lusitânica, precisam sempre ficar num recipiente com água, pegando sol o dia todo. Isso não tem nenhum segredo, né? Porque a gente tá super acostumado com o cultivo de dioneias, dróseras, sarracênias e é basicamente a mesma coisa. É só isso mesmo. É a mesma iluminação, mesmo substrato, mesma rega que a gente tá acostumado para todas as carnívoras de sol pleno. Inclusive, elas podem ser cultivadas todas juntas, no mesmo lugar, na mesma bandeja. Agora, as mexicanas, essas são as que costumam morrer mais na nossa mão, justamente porque a gente quer cultivar elas como as europeias. As pinguícolas mexicanas, ou seja, boa parte das pinguícolas que a gente encontra por aí, são plantas de habitat completamente diferente. E a principal diferença entre elas é que as pinguícolas mexicanas não gostam de muita umidade nem de muito sol. É isso aí, elas são completamente o oposto das pinguícolas europeias. E é por isso que se você cultivar esses dois tipos iguais, elas vão de arrasta para cima rapidinho. As mexicanas precisam de aeração no substrato. Pode usar areia de filtro de piscina, pode usar cascalho de rio, pode usar muita perlita, casca de arroz carbonizada. Mas você pode cultivar os dois tipos de pinguícola no nosso substrato porque ele é perfeito para tudo. Apesar de você poder fazer essas alterações no substrato que eu falei, o mais importante é você tomar cuidado com a quantidade de água. Pinguícola mexicana não pode ficar molhado o tempo todo. Você pode regar por cima, sem deixar no pratinho com água, e só de vez em quando. Finge que ela é uma suculenta e só molha ela quando o substrato já estiver bem seco por bastante tempo. Aprende a observar a sua planta, ver se as folhas estão murchando, se estão ficando amareladas, se estão secando. A pinguícola mexicana raramente vai reclamar de falta de água, a não ser que você esqueça dela mesmo e largue a mão de vez. Mas aí você pode ser preso por abandono de incapaz, cuidado. Brincadeiras à parte, a frequência da rega da pinguícola mexicana vai variar de acordo com o seu clima, com a umidade do ar, com a temperatura. Se faz muito frio, muito calor, se ela pega um pouquinho de sol ou nada de sol. Porque tudo isso vai ditar a velocidade com que esse substrato vai secar. Mas no geral, você pode deixar esse substrato seco por 1 ou 2 dias até você molhar de novo. Já a iluminação das pinguícolas mexicanas, como eu falei, é completamente diferente das europeias. Enquanto as pinguícolas europeias são plantas de sol pleno, as pinguícolas mexicanas preferem ficar só na claridade. No máximo um solzinho bem fraquinho de manhã. Nada muito, oh meu Deus, que sol forte, não. Senão ela vai de arrasta pra cima também. Mas se você der uma claridade boa para elas, uma luz difusa ou filtrada, ou com uma lâmpada de luz artificial, elas podem pegar uma cor maravilhosa, ficarem bem rosinhas ou até roxas, dependendo da espécie. Aliás, se você quer saber mais sobre cultivo de plantas carnívoras com iluminação artificial, já tem vídeo no canal sobre isso, eu vou deixar o link aqui na descrição. E é isso, galera. Vamos fazer um resumão das coisas mais importantes? Telecurso 2000. Pinguícolas europeias, primuliflora lusitânica. Simples. O cultivo delas é igual da dioneia, pratinho com água embaixo, sol pleno. Pinguícolas mexicanas, praticamente todas as outras pinguícolas. Substrato bem drenante, mais mineral, claridade e rega de 2 a 3 vezes na semana, dependendo do seu clima. Isso já garante que a sua planta vai ficar bem mais bonita por muito mais tempo. E aos poucos você vai adaptando o que fica melhor para você. Depois, quando as suas pinguícolas ficarem bem fortes e bonitas, você pode pensar em multiplicar elas. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. E se você quiser aprender muito mais com o Bruno Garcia ou comigo, a gente preparou um conteúdo maravilhoso para todo mundo que ama plantas carnívoras e quer aprender a cultivar melhor. A gente democratizou esse conteúdo da melhor forma possível e a gente tem falado muito disso nas nossas redes sociais. Então segue lá a gente no Instagram, Gaia Atlas Carnívoras e Flora Garcia. Mas eu já vou dar um spoiler aqui do que tá rolando. Estão rolando aulas ao vivo, todo final de semana, sábado, às 10 horas da manhã. E nessas aulas ao vivo a gente vai falar não só sobre plantas, mas sobre pragas, estufas, sombrite, adubação de plantas carnívoras, remédios que você pode usar nelas ou não, tudo o que você precisa saber e ninguém fala. Tudo isso ao vivo com aquela interação boa entre professor e aluno. E a gente não abre mão disso de jeito nenhum.
E o melhor, você pode se inscrever só nas aulas que você quer. E você paga só pelo que você quer ver. Então dá uma olhadinha aqui na descrição para você saber como participar. Agora, se você quer comprar plantas carnívoras como essa daqui, vasos, substrato, bandejas, dá uma olhadinha lá no nosso site gaiaatlascarnívoros.com.br. Não deixem de apoiar quem ajuda vocês. E aqui na tela tem mais 2 vídeos para você assistir. Não esquece de deixar seu like, compartilha esse vídeo se você gostou e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Um beijão e até a próxima!